O conhecimento que a doutrina espírita nos entrega sobre o sentido da vida alarga de maneira extraordinária o entendimento do sentido de todas as coisas, permitindo com que uma releitura completa do sentido de tudo que nos circunda fique profundamente alterado a partir do momento em que nós conseguimos fazer uma revisão daquilo que seja o próprio existir, apoiado nos conceitos que a doutrina espírita nos oferece. E um dos elementos, assim, bastante significativos que a doutrina espírita nos concede para uma revisão da nossa ótica sobre as coisas da vida, diz respeito à evolução. Sim, a doutrina espírita ela é muito farta de informações sobre esse processo de transformação que os espíritos experimentam para que alcancem os estágios superiores do processo evolutivo. E se nós decidirmos nos debruçar sobre os princípios espíritas para entender de maneira mais nítida o que é que o espiritismo nos oferece sobre como que funciona o processo da evolução, nós iremos descobrir, espalhados dentro da obra doutrinária, que é possível apontar 10 elementos diferentes que constituem a base da lógica do espiritismo sobre o processo da evolução. Todos nós que conhecemos o espiritismo sabemos desses 10 princípios. Às vezes, a gente ainda não articulou a conexão que todos esses elementos têm. Mas para que a gente consiga mapear de maneira mais efetiva o que o Espiritismo nos oferece de entendimento sobre a progressão dos espíritos, o processo evolutivo, é possível, então, trabalhar esses 10 elementos e encontrar as conexões que existem entre eles nesse processo de desenvolvimento ao qual todos nós estamos sujeitos. O primeiro desses elementos, evidentemente, não poderia ser outro senão a própria origem dos espíritos. O início desse momento no qual o princípio espiritual começa a existir por uma vontade, por uma determinação do Criador. Então, o primeiro dos pontos desses 10 que nós temos para ver está relacionado com o início, como é o princípio, como que esses princípios estão articulados e qual é o primeiro deles, que fala os espíritos sobre a origem dos espíritos. E todos nós estamos estudando a origem dos mundos aqui na casa. Já temos notícia de como é que todo esse negócio aconteceu. Daí a gente vai ver que existem 5 questões em O Livro dos Espíritos que falam de coisas diferentes, mas abordam o mesmo princípio. São a questão 120, 130, 115, 121, 131, 634, a questão 1006. Elas dizem que os espíritos, quando são criados, eles têm 2 características. Os espíritos são simples e ignorantes. Quando se fala que os espíritos são simples, ou surgem simples e ignorantes, não é para pensar que é ignorante porque eles são grosseiros, é ignorante porque desconhecem, não sabe nada. E isso é lá atrás, não é nem quando eles já são espíritos na condição nominal, porque um espírito na condição nominal já sabe se esconder, sabe caçar, sabe se alimentar, sabe fugir do predador, sabe um monte de coisa. É simples e ignorante, é lá no princípio do processo evolutivo, conforme a questão 540 do Livro dos Espíritos, que diz que é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que um dia começou por ser átomo. Maravilhosa lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito não pode entender em seu conjunto. Ou seja, é esse espírito primitivo que não sabe nada, que vai iniciar a sua caminhada buscando o processo de desenvolvimento, aonde ele ignora tudo e vai começar os primeiros rudimentos de entendimento da vida na medida em que ele se aproxima das possibilidades de crescimento que ele tem. Então, o primeiro dos elementos que a gente tem dentro dessa caminhada é a compreensão de que todos nós temos uma origem idêntica. Somos todos criados simples, ou seja,
não somos nada complexos, a gente não consegue nem administrar nenhum átomo inteiro, porque é muito complicado. Administrar um elétron para nós já é uma coisa complexa. Então, nós, no princípio, somos simples e ignorantes e desconhecedores do bem e do mal, das coisas da vida, nada sabemos. É o princípio de onde todos nós surgimos. A este primeiro princípio, que é a nossa origem, a literatura espírita nos oferece também uma informação sobre qual é a forma, o método do qual Deus se vale para que a gente saia da simplicidade e da ignorância. Como é que Deus fez para que nós não ficássemos eternamente como simples e ignorantes? Ele nos deu alguma forma de nós sairmos dessa condição. Qual é o método utilizado na lei de Deus para que a gente abandone a condição de simplicidade e ignorância e consigamos evoluir? Qual é o método para evoluir? De cada vez não me perco, progresso, mas tem um negócio que ele dá para a gente conseguir o progresso. Questão 120 de O Livro dos Espíritos. É necessário aos espíritos passar pela fieira do mal? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, o que é que ele nos oferece? O caminho do processo evolutivo se estabelece a partir da experiência. O experimentar é que desenvolve as nossas potencialidades. Se o espírito não experimentar, ele não cresce, gente. Se nós não mantivermos contato, se a gente não se relacionar, se o espírito não enfrentar os desafios, ele não cresce. O que promove o crescimento de cada um de nós, na senda evolutiva, é experimentar. Quando Paulo de Tarso encontrou com aquela luz na estrada de Damasco, e ele disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? A luz respondeu a ele: entra na cidade e será dito o que haver de fazer. Ou seja, para crescer, eu preciso experimentar. Tem que entrar na cidade. Se a gente não entra na cidade, a gente não cresce. Se você não experimenta, você não se desenvolve. O que promove o crescimento do espírito é a experiência, o experimentar, rentear com os desafios do caminho. Senão não cresce, gente. Não tem como. É a partir da vivência, da experiência, do experienciar, que o espírito vai desabrochando suas potencialidades e vai ganhando conhecimento. Isso aqui eu sei como é que é. Isso aqui agora eu não sei como é que é. Mas para que ele saiba como é, tem que experienciar. É pelo processo da experiência que as nossas faculdades se desenvolvem. E aí tem um terceiro elemento dentro disso. Tudo bem. Nascemos simples e ignorantes, evoluímos através da experiência. E vamos para onde? Qual é o destino? Qual é a meta para onde nós vamos? O que dizem os espíritos que é o destino nosso, o resultado do processo evolutivo? Para onde nós iremos? Qual é o roteiro que a gente vai seguir através da experiência para chegar num destino? Chego onde? Para onde vou? Qual é o resultado do processo evolutivo de cada um? A felicidade. Eu acho tão bonito, sabia? Porque é tão legal você poder dizer assim: todos nós temos um encontro marcado com felicidade. É lindo isso. Você saber que todos nós temos um encontro com a felicidade. Nós, as pessoas que a gente ama, também estarão nessa senda. Nossos amores equivocados também vão chegar lá. Aqueles que nós conhecemos e que por algum motivo decidiram sair da vida pelas portas do suicídio, também encontrarão a seu turno, depois das consequências naturais do ato, o caminho para a felicidade, e serão almas felizes, se resolverão no curso do tempo, retornando ao natural mecanismo da vida e alcançando a felicidade. As pessoas mais equivocadas que a gente pode considerar também vai alcançar a condição de felicidade. Inclusive esse está pensando, também vai também. Todos irão, todos nós iremos, temos esse encontro. Eu acho isso tão bonito, porque é uma lição da doutrina espírita extremamente consoladora, você saber que nós todos seremos felizes. Mas tem uma questão aí, que seria um quarto elemento desse processo.
De onde vem a certeza da doutrina espírita de que todos caminharão para a felicidade? Será que não tem nenhum que vai sair da rota e não querer ser feliz e andar por um caminho torto e não seguir na direção da felicidade? Como é que eu posso garantir que todos os espíritos caminham para a felicidade? De onde vem essa certeza? De onde vem isso? Vou dar uma dica. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus, da consciência? Qual é a garantia que eu tenho de que todo mundo vai encontrar a felicidade? Porque Deus, ao nos criar, assinou a obra. Da mesma maneira que um autor assina um quadro, quando ele faz, Deus assinou a obra. E a sua assinatura em nós é a lei de Deus dentro dos nossos corações. À medida que a gente vai experimentando, que nós vamos vivendo as experiências, essa lei de Deus, que já está, de certa maneira, colocada dentro de nós, ela vai se desenvolver. E a gente vai progressivamente desenvolvendo em nós os instrumentos que vão conduzir a alma na direção da felicidade. Ou seja, a lei de Deus que está colocada dentro de nós é a garantia de que tudo vai dar certo. Porque existe um clamor da lei de Deus dentro de nós que vai impulsionando as criaturas na direção da felicidade. Legal isso, sabe? Somos criados simples e ignorantes, evoluímos através da experiência, tendo como destino o amor, a felicidade, e basta que a gente consiga perceber que a lei de Deus está dentro de nós e desabrochar essa lei para que a gente consiga, de fato, alcançar essa plenitude espiritual. E é lógico que este raciocínio nos leva a uma pergunta. Se todos nós vamos para a felicidade, e Deus nos criou simples e ignorante, evoluímos pela experiência, e o destino é felicidade, por que Deus não nos dá um vale dessa felicidade logo antes? Já adianta um pedacinho dela. Já que vai ser feliz mesmo, por que não agora, né? Por que não, vou te dar a felicidade, mas vai ser lá na frente? Por que ele não entrega esta felicidade agora para nós? O que impede que, de repente, nós já sejamos felizes? Ué, mas se eu vou ser feliz, não vou ser feliz? É o caminho para a felicidade, porque não entrega esta felicidade logo de uma vez, pelo menos uma parte, dá um vale para a gente, adianta um pedacinho, para a gente sair dessa situação de sofrimento que a gente está e ingressar, nem que seja numa felicidade mais ou menos. Por que ele não nos entrega logo agora? A razão pela qual Deus não nos entrega a felicidade é porque, segundo a doutrina espírita, a felicidade não é um dom gratuito. A felicidade tem preço, tem uma paga. Em outras palavras, existe uma condição para que nós sejamos felizes. É preciso um determinado experimento para que a gente consiga alcançar a felicidade. Sem esse experimento, sem essas possibilidades de emoção, a gente não é verdadeiramente feliz. É por isso que não adianta. O que a gente precisa ter para que a gente seja feliz? Está escrito na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Ali, Allan Kardec, perguntando aos espíritos sobre o que é a lei de Deus, vai descobrir que a felicidade está condicionada a que nós vivamos a lei de Deus. Então, a condição inarredável para ser feliz é viver a lei de Deus. Se eu vivo a lei de Deus, eu automaticamente sou feliz. Se eu não vivo a lei de Deus, eu automaticamente não sou feliz. O que é que nós queremos? A gente quer desobedecer a Deus, mas ser feliz. Não dá. Está lá dito. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E, trechinho final, o homem só é infeliz quando dela se afasta. Então, de onde vem a infelicidade? Da minha teimosia de não seguir a lei de Deus. Então, nós somos nós que decidimos, eu não vou fazer a lei de Deus, mas eu quero ser feliz. Não dá, gente. Não dá. Porque essa é a regra do universo. O amor é, na verdade, como se fosse a chave que abre as portas da felicidade. Como se a evolução fosse um longo caminho, várias portas. E as chaves que abrem essas portas são as chaves do amor. Tem amor aos pais, aí abre uma porta. Amor à família, e abre mais outras. Amor ao trabalho, amor à natureza.
E vou ficando parece São Pedro, cheio de chave, abrindo um monte de porta. E quanto mais eu abro, mais porta tem. E aí você vai abrindo. Os amores da vida vão permitindo com que você vá acessando a felicidade progressivamente, porque não é uma porta só. Ah, consegui achar, eu vou abrir. Não, essa porta ela tem várias etapas. Né? O amor à sogra está muito lá na frente. Você vai abrir um monte antes. Eu estou falando assim de sogra, mas não quero que ninguém pense que eu tenho raiva de sogra. Nem toda sogra é ruim. A sogra da minha esposa, por exemplo, eu acho uma pessoa maravilhosa, é uma bênção. Mas, gente, não tem como ser feliz sem amar. Isso é uma esquizofrenia da gente. Eu quero ser, assim, vingativo, eu quero guardar mágoa, eu quero odiar, mas quero, Senhor, uma felicidadezinha, mas um coraçãozinho duro. Não tem como, gente. É uma coisa amarrada na outra. É quando eu vivo o amor que eu sou feliz. Se eu decidir não amar, não se lamente. Entenda, a opção que a gente fez foi pelo não amor. Decidiu pelo não amor, vai sofrer. Não vai ser feliz, pelo menos por enquanto. Até cansado de dizer, gente, não aguento mais ter raiva dos outros. Cansado disso. Estou cansado de ter raiva, cansado de ter mágoa, não aguento mais. Quero mudar, quero perdoar. Aí automaticamente as possibilidades de felicidade vão se chegando para nós. Isso é da lei de Deus. É assim que as coisas funcionam. Então, o nosso primeiro elemento, a nossa origem, simples e ignorante. O método utilizado para a nossa progressão é a experiência. O destino para onde nós vamos é a felicidade. A garantia de que todos chegaremos a esse destino é porque a lei de Deus foi colocada dentro de nós. E a condição para que a gente seja feliz é amar. Isso vocês não lembram porque vocês são muito jovens. A Nica, talvez, a mãe dela tenha contado para ela isso lá atrás, muitos anos atrás. Mas tem uma música que falava isso, 1980. Vocês não eram nascidos. Que dizia que Deus fez a gente para quê? Não lembro mais. Tá vendo como vocês não eram dessa época? Deus fez a gente só para amar, só para amar. Muito bem, sua mãe contou para você. Né? Então, olha como as coisas são. Nós temos que necessariamente seguir nessa direção. Só que, gente, aprender a amar, decidir amar, perdoar as pessoas, rever conceitos, reapontar os nossos objetivos de vida, demora, porque não é uma coisa para um século, é para muito tempo. A gente às vezes guarda mágoa por muito tempo, então é preciso que a gente tenha, que nunca se acabe, que eu possa usar até eu conseguir me transformar, porque se esse recurso for finito, nós não vamos dar conta. Então existe na lei de determinismo de Deus de que todos nós seremos felizes. Isso é um determinismo da lei, todos serão felizes. Só que para que eu seja feliz, eu preciso amar. Mas se eu for um espírito endurecido, como é que fica? Não tem garantia de que eu vá conseguir mudar. Tem. Porque existe um recurso que eu vou usar, que é um recurso que não acaba nunca. Você usa o tanto que você precisar até você aprender que precisa amar. Que recurso é este? Ainda não. Não. É um recurso que não acaba. Não acaba. Recurso que não acaba. E a gente vai, esquentou aqui com a imortalidade. Chegou perto. É quase isso. Mas a imortalidade é um atributo do Espírito. Eu quero saber qual é o recurso que Deus deu às criaturas, que é um recurso que não se extingue e que eu uso desse recurso quanto eu precisar até eu descobrir que eu tenho que amar. Tempo, gente, o tempo não se extingue, Deus não está com um pingo de pressa. Ele tem como meta que todos nós seremos espíritos felizes. Em quanto tempo? Cada um resolve o que quer. Você usa o tempo que você quiser, mas uma coisa eu garanto. Se você usar bem o tempo e aprender mais rápido a amar, será feliz mais cedo. O prêmio é esse. Quem decide mais cedo é feliz mais cedo. Quem decide mais tarde vai ser feliz mais tarde. Mas será feliz, mas será mais tarde. Então, o resultado, nós possuímos dentro desse mecanismo uma dinâmica de desenvolvimento nosso
que vai exigir esse recurso de maneira inesgotável até que a gente chegue ao destino. E eu já me perdi no que número que eu estou. O primeiro é a origem, o segundo foi o método da experiência, o terceiro é o destino, o quarto é a garantia, a lei de Deus. O quinto é o recurso que eu preciso ter, ou seja, o recurso não, é a condição para eu alcançar a felicidade, que é o amor. O sexto é o recurso, que é o tempo. Agora sim. Enfim, vocês vão poder dizer, vocês estão falando desde o começo, tem uma estratégia que Deus utiliza para a gente usar o tempo. Tem uma estratégia. Ele utilizou uma estratégia para que a gente pudesse evoluir. Porque é uma coisa até muito engraçada isso, sabe? Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente descobre que o mundo real, primitivo e verdadeiro é o mundo espiritual. Certo? Estou correto? O mundo real, primitivo e verdadeiro é o mundo espiritual. É onde está a nossa verdadeira vida. A vida verdadeira é a vida do mundo espiritual. E nós temos uma segunda informação. É possível evoluir no mundo espiritual. É ou não é? É possível evoluir no mundo espiritual. Se eu juntar essas duas coisas, cai um negócio que não faz sentido. Se a vida verdadeira é lá, e eu posso evoluir lá porque vem, fica lá logo, né? Ué, a vida verdadeira não é lá? A gente não evolui lá também? Vem fazer o que aqui, meu filho? Porque vem, fique de uma vez, já evolua lá, não tem que vir. Segue sua vida para lá. Por que vem? Por que a gente vem? Por que o espírito encarna? Qual é o sentido da encarnação? O sentido da encarnação é porque a encarnação é a única forma de bater um raio-x no coração do espírito. Porque quando estamos no mundo espiritual, a gente pode se enganar sobre nós mesmos e podemos dizer assim, não, eu já perdoei ele. Tranquilo, nem sinto mais nada, não sinto mais nada. Eu estou bem demais. E, olha, se ele quiser ser meu irmão, pode ser. Não sinto mais nada, meu coração está lavado, a gente já se encontrou, já se perdoou, a gente já faz até caminhada junta pelo parque, está tudo maravilhoso. Certeza, luta, eu mudei, ele mudou, encarna para ver então. Porque a encarnação é um instrumento que vai verdadeiramente dizer o que está dentro de mim, porque o ego nos faz ilusões, e eu posso dizer no mundo espiritual que eu mudei. Não. Nunca mais vou pegar uma garrafa de bebida na minha vida. Isso aí, coisa do passado, tem certeza. Puxa, tranquilo. Encarna, vamos checar. A encarnação é o cheque. No mundo espiritual eu posso ficar e posso evoluir? Pode, mas se eu venho para cá eu descubro logo de uma vez o que está faltando. A gente faz numa encarnação um cheque de várias coisas. Quando volta, realmente, esse negócio aqui eu não estava muito bem não, mas esse aqui eu estava, realmente é. Agora esse aqui, a gente vai poder se avaliar. É por isso que a encarnação precisa ter o esquecimento do passado. Porque se fosse para encarnar lembrando do ontem, não precisa vir também. Pode ficar do lado de lá. De que faz o sentido que tem eu encarnar, gente, eu me lembro de tudo, desde lá do Egito Antigo e tal. Não faz sentido. Não faz sentido. Pessoas se relacionando em casa, lembrando de todas as encarnações para trás. Imagina como seria a vida. Mamãe, estava ali lembrando, já pensou? Ia ser terrível. A gente está numa relação familiar com todas as memórias afloradas. Então, é necessário que exista um esquecimento do passado. Tem que ter. E o esquecimento do passado, ele acontece por 3 razões. Razão número 1, para que eu esqueça aquilo que eu fiz. Essa é a primeira. Para que eu esqueça o que eu pratiquei de errado. Segunda razão, para que eu esqueça o que os outros fizeram para mim. Não é só o que eu fiz, mas também o que os outros me fizeram. Eu preciso esquecer disso. Senão fica uma lembrança daquilo que as pessoas realizaram e vai atrapalhar meu desenvolvimento. Mas são 3. A primeira é o que eu fiz. A segunda é o que me fizeram. E a terceira? A terceira é para que os outros esqueçam o que eu fiz para eles também. Porque se só eu esquecer e eles também não vai dar certo. Tem que haver um esquecimento, e é por isso que os nossos corpos são densos. Porque se fosse encarnar num corpo assim, mais sutil, a gente ia trazer muita lembrança. Por isso que o corpo tem que ser denso. Não, aqui o corpo tem que ser desse jeito. Que é para provocar um amortecimento das lembranças, e quando a criatura reencarnar, ela não tem nitidez das coisas. Mas para que ela não se perca,
vários reveladores trazem notícias religiosas para que a gente nunca caia no esquecimento das verdades espirituais, conforme a questão 622 de O Livro dos Espíritos, que fala sobre a vinda dos missionários para fazer relembrar a lei de Deus que havíamos esquecido. Então, o sétimo elemento dessa discussão é a estratégia que Deus utiliza. Qual é a estratégia? A reencarnação. Essa estratégia. Vai desencarnando para ver se aproveita o tempo e promove o seu processo de mudança. E aí vem uma oitava condição, que também está dentro desse processo. Tudo bem, tempo infinito para conseguir me resolver, ótimo. E tenho as encarnações para poder checar se eu estou avançando ou não. Mas seria tão bom se a gente tivesse uma espécie de uma bússola, um direcionamento do que a gente pode ou não pode fazer para acertar ou não acertar. Seria maravilhoso se a gente pudesse reencarnar e alguém dissesse, olha, eu vou te dar uma dica aqui, ó. Esse é o roteiro que você vai seguir, e se você seguir esse roteiro, você vai ter sucesso. Se você não seguir esse roteiro, que é como se fosse uma bússola, a sua encarnação você não vai aproveitar. Então, eu vou te dar um roteiro para você. Tem essa bússola? Sim ou não? Sim. Como se chama? Jesus. Mais propriamente o Evangelho. Eu acho que devia ser muito difícil, antes de Jesus ter vindo à Terra, a gente ter esse roteiro para aproveitar a encarnação, porque era tudo assim meio nebuloso. Mas de Jesus para cá é muito mais fácil, porque eu pergunto, tá, então me dá a solução para eu poder me desenvolver. A solução é nós seguirmos aquilo que o Cristo recomendava. Então, o Evangelho de Jesus contém o roteiro para que a encarnação possa ser melhor aproveitada. E por isso a gente consiga utilizar o tempo de maneira mais efetiva, de tal sorte que desenvolva o amor que está em germe, porque a lei de Deus está na nossa consciência, consigamos atingir a felicidade a partir das experiências, saindo da ignorância e da simplicidade. Então, o oitavo elemento desse processo é a reencarnação. Mas eu disse que eram 10, está faltando 2. Vamos ver se eu lembro. O nono. O nono é a medida. Como é que eu sei se eu estou andando certo? O nono é um instrumento que existe na lei de Deus, e quanto mais a gente acerta, mais ele se alarga. E quanto mais a gente erra, mais ele se estreita. É nele que eu vou saber se eu estou andando bem ou não. Se ele se distende, estou aproveitando bem as experiências. Se ele se estreita e diminui as minhas possibilidades, eu estou andando pelo caminho equivocado. É ele que me dá a medida do quanto eu estou preso ou não às experiências que a vida me pede. Quem é a medida? Livre-arbítrio. Quanto eu acerto, mais livre-arbítrio eu passo a ter. E quanto mais eu erro, aquele livre-arbítrio que eu passei a ter, eu tenho ele restrito. Conhecimento intelectual alarga livre-arbítrio. Conhecimento moral restringe o livre-arbítrio que já se tem. No início da evolução, o livre-arbítrio é bem pequenininho, não dá para fazer muita coisa. Vai evoluindo, o livre-arbítrio vai ampliando. Eu vou tendo mais condição de entender e condição de fazer o bem, mas também de fazer o mal. Eu sei, mais livre-arbítrio eu tenho. Mas isso não significa dizer que eu sempre poderei usar todo o livre-arbítrio que eu tenho. Porque se eu errar, o meu livre-arbítrio passa a ser restrito pelo fato de eu ter usado de maneira equivocada a minha liberdade. Então, a medida para que a gente perceba se o nosso livre-arbítrio está ou não está bem posicionado é exatamente a condição de vermos o livre-arbítrio nosso a quantas anda. Ele é a medida da nossa liberdade e da nossa evolução. E tem esse 10º elemento, ele é o motor da evolução. Porque não adianta nada, gente, mas não adianta nada botar a lei de Deus dentro do coração do homem. Dizer que é o amor, dar todo o tempo disponível, oferecer a reencarnação. Para ele, o roteiro do Evangelho falta o motor. O último dos elementos do processo de dinamização da evolução não vai. E aí, Diogo, qual é o motor da evolução? O que é que empurra a evolução para frente? A vontade, que era o nosso tema. A vontade. Porque se não tiver vontade, não adianta o resto. Pode ter evangelho, pode ter tudo. Mas se eu disser, eu não quero, não vai. A vontade é que mobiliza o livre-arbítrio. É a vontade que promove na criatura humana o processo de desenvolvimento dela, conforme a questão 909
de O Livro dos Espíritos, aonde os espíritos comentam sobre uma pergunta de Kardec, se é possível o homem vencer os arrastamentos, e eles dizem, com bem poucos esforços. Quantos de vós fazem um esforço muito pequeno para conseguir mudar, mas se fizessem esforço, conseguiriam resultados incríveis? Ou seja, a nossa vontade, que é o elemento que promove o impulsionar da evolução, não seria eficaz se nós não tivéssemos, de fato, essa possibilidade de mobilizar este recurso a favor da nossa própria felicidade. Enquanto eu não sei o que eu sou, coitadinho de mim. Enquanto eu não sei, como que eu vou mobilizar a vontade? Exatamente pelo fato da vontade ser tão importante, a série psicológica de Joana de Ângelis, no livro 3º da série, que tem 16 volumes, no livro 3º, chamado Plenitude, no seu capítulo 5, Joana de Ângelis se debruça sobre o sofrimento humano, analisa a questão da vontade e diz que ela consegue enxergar um roteiro para que o homem encontre a felicidade. O roteiro apresentado por Joana, no capítulo 5 do livro Plenitude, é o roteiro para que a gente consiga mobilizar a vontade a ponto de alcançar a transformação moral, que esse é o objetivo. E ela vai desdobrar isso em 12 passos. Eu levei 1 hora para falar de 10, 1h30 dos 12. Mas vamos lá. Ela cria esse caminho que, observando o desdobramento que Joana faz, ela vinha tratando dentro do livro do caminho óctuplo de Buda, que é um caminho que tem 8 passos. E quando ela chega nesse ponto, ela cria um caminho de 12 passos. É um caminho dodécuplo. Caminho dodécuplo para a felicidade, apresentado por Joana de Ângelis. Se vocês quiserem, eu pulo o caminho dodécuplo, ou se vocês quiserem, eu falo dele. Querem, fale. Vai. Primeiro ponto do caminho dodécuplo, sem o qual não existe condição de se realizar a transformação moral. Caminho ponto inarredável de tudo isso. Chama a Joana de Ângelis de conhecimento espiritual. Se você não tem conhecimento espiritual, não vai. Porque se eu achar que eu sou matéria, se eu achar que eu sou corpo, se eu achar que a vida é só isso aqui que eu estou vivendo, gente, como é que eu vou perdoar os outros? Como é que eu vou procurar o bem? Como é que eu vou Para que eu vou fazer isso? Então ela diz o seguinte: o ponto de partida para a transformação moral é o conhecimento espiritual. O conhecimento. O que é o conhecimento espiritual? É esse negócio que o Espiritismo nos entrega. Saber que somos uma alma imortal, que os nossos filhos também estão vivos, que a gente vai se reencontrar, que existe a reencarnação, que tem a lei de causa e efeito, que nós caminhamos para a felicidade. Aquele roteiro que a gente estava vendo. Somos criados simples, ignorantes, evoluindo pela experiência, vamos para a felicidade. Esse roteiro de 10 passos é que é o conhecimento espiritual. Se eu não tiver esse conhecimento, coitadinho de mim. Como é que eu vou fazer uma mudança? Como é que eu vou dizer que a minha vida precisa de uma transformação se eu ainda acho que eu sou apenas um monte de células que caminha? Então, o ponto inicial de partida para que a gente consiga se transformar é descobrir que somos uma alma imortal a caminho da felicidade. Conhecimento espiritual. Ponto número 2. Segundo ponto. Não adianta saber se não quiser mudar. Qual é o segundo ponto? É a vontade. A vontade é o segundo ponto desse processo evolutivo, porque todo o mecanismo de transformação exige força de vontade para fazer. Experimente entrar numa dieta low carb. Experimente dizer assim, a partir de amanhã eu vou caminhar porque eu preciso perder peso. Meu Deus do céu, você tem que usar um guindaste para levar o corpo para a pista. E aquela preguiça, no dia seguinte, meu Deus, eu caminhei ontem, de novo, hoje, não acredito. Você tem que ter força de vontade. Se tem que ter força de vontade para uma dieta, se tem que ter força de vontade... Tô certo, professor? Certíssimo? Não é? Se tem que ter força de vontade para fazer um exercício físico, quem dirá para mudar o comportamento humano? Porque nós estamos há milênios agindo da mesma forma. Deus levou, Deus levou, Deus levou. Como é que de repente vou dizer, não, Deus não levou mais? Não tem como. Precisa exercitar por conta dos automatismos. Então, o primeiro passo para a mudança, segundo Joana de Ângelis, é conhecimento espiritual.
que não basta, porque tem um monte de gente espírita que tem conhecimento espiritual e não se transforma. Então, não é condição de salvação. Ixi, já sei é tudo. Não adianta saber, não salva. Não salva. Ajuda, mas não salva. Por quê? Porque são 12. Só tem 10 dedos. São 12. 12. Mas a vontade, ela é essencial. Tudo bem, vamos estudar, vamos fazer um grupo de estudo do livro do Céu e do Inferno, vamos estudar, né, a evolução do mundo. É ótimo, isso é fundamental, porque sem esse negócio também não vai. Mas se tiver só isso, não tiver o outro, também não vai. Eu só estou falando de 2. Imagine os outros 10. O terceiro elemento que está colocado por Joana, ela diz que nós, nessa vida louca que a gente vive, nós nos desconectamos de Deus. Então ela diz que uma coisa importante para que a gente promova a nossa mudança, para fazer a transformação moral, é de posse da vontade, de posse do conhecimento espiritual, se religar a Deus. E como é que eu me religar a Deus? Pelo amor de Deus, que eu nem vejo. Como é que eu vou fazer? Ela dá uma dica. Ela diz que a gente se reconecta a Deus pelo contato com a natureza. Vá caminhar descalço na grama. Vá abraçar as árvores domingo de manhã. Vá andar no meio do bosque. Vá olhar para uma noite estrelada. Saia do apartamento de concreto. Já perceberam que as pessoas depressivas se trancam em casa e perdem o contato com a natureza? Então, a gente precisa fazer o processo inverso. Contato com a natureza não é necessariamente a gente ir para dentro do bosque. Eu posso também fazer contato com a natureza cuidando do cachorro, criando plantas, cuidando de flores. Isso também é uma maneira de entrar em contato com a natureza. Quando a gente fica assim, só de eu pensar numa semente que não vai brotar, nossa, dá uma preguiça. Está doente. Essa planta que não cresce. Oh, meu Deus. Aí mandaram tomar conta de planta. Mas olha, eu tenho um ódio de planta. Meu Deus, suja meus dedos, minhas unhas. Não estamos bem. Então, o contato com a natureza é o terceiro ponto fundamental. Quem está com pouco contato com a natureza, amplie. E quem estiver com a fé frágil, faça contato com a natureza. Fortalece a fé. Vá à noite para a estrada, onde não tem nenhuma cidade perto. Numa noite sem nuvens, e olhe as estrelas. Se você não sentir Deus numa noite estrelada no meio do mato, está complicado o seu caso. Porque é fascinante demais. Já viu isso? Já viu? Você fica olhando assim. Imagina os gregos, né? Que não tinham luz elétrica. Todo dia olhando aquele negócio à noite. É fantástico demais ver aquele monte de estrelas pular do céu em cima da gente. Então, primeiro é o conhecimento espiritual. Segundo é a vontade firme. Terceiro é o contato com a natureza. E o quarto? O quarto é a meditação. Que não precisa ser numa posição específica. Precisa a pessoa ficar numa determinada posição imóvel para meditar. Meditar é refletir sobre a nossa própria vida. E eu vou dar aqui algumas estratégias de como é que a gente faz para meditar. Vou dar 7. Primeira, repasse o seu dia e pense se tem alguma coisa que você deixou de fazer. Alguém que você machucou. Algo que você fez que não deveria ter feito e algo que não fez e que deveria ter feito. Se alguém tem do que reclamar de você. Se você, varrendo o seu dia, encontrar isso, trabalhe para que isso não volte a acontecer. Repasse seu dia e verifique se tem alguma coisa que ficou faltando. Número 2. Se você tiver dúvida se você está certo ou está errado, eu acho que está certo que eu fiz, não está errado. Então, faz o seguinte, tira você da cena, bota outra pessoa na cena e olha de fora o que você fez. E veja se você ou desaprova o que você fez. Se você desaprovar é porque é ruim mesmo. Então, você bota outra pessoa, de preferência uma pessoa que você nem goste. Bota essa pessoa fazendo e olha ela fazendo. Isso é muito errado, isso aí. Muito errado. Então, porque não era bom. Terceira forma de você fazer. Ouça o que as pessoas falam de você. Não rejeite as críticas que você recebe. Quando as pessoas disserem assim, mas você é uma pessoa muito chata. Considere que pode ser verdade e que a gente precisa mudar. Porque nós temos uma tendência de rejeitar que falam mal da gente. Como é que eu vou me autoconhecer se eu sempre estou negativo? Não sou chato, não. Então, como assim? Ouça e acolha a possibilidade de ser verdadeiro. Situação número 4. Tenho dúvida se estou certo ou estou errado. Quarta situação. Você passa o seu dia e verifica qual foi a hora do dia que você saiu do eixo.
Foi a hora que eu fiquei com raiva, foi a hora que eu me desequilibrei emocionalmente, a hora que eu percebi que eu tomei uma atitude que eu não deveria ter tomado. Você vai olhando e diz, ó, aqui eu fiz uma conduta que não era correta, bem aqui. Então você para e diz, por que foi que eu tomei essa atitude? E foi que aconteceu que me empurrou nessa direção? Aí você evita as causas. Eu não posso ouvir ninguém me criticar. Eu fiquei com ódio porque fulano falou mal de mim, eu não suporto falar mal de mim. E aí você vai ter que se conhecer pelos momentos que você se desequilibra. Aqui é um desequilíbrio. Ó. Então isso aqui é ponto frágil, é gatilho de desequilíbrio meu. E aí eu vou e corrijo. Quinta forma, tenho dúvida se o que estou fazendo é certo ou errado. Então você pega a sua conduta e imagina todo o planeta fazendo isso que você está fazendo. Melhor ou piora? Se piorar não é bom. Tem dúvida? Pega a sua conduta e joga todo mundo fazendo tudo que você faz. Como ficou o planeta melhor? Isso piorou muito. Tão muito porque não é uma boa política. Sexta forma, de Ângeles, no livro 5 da série psicológica, O Homem, o Ser Consciente, diz que o bem é tudo aquilo que preserva a vida. Se você acha que uma ação sua é boa ou é ruim, use essa ferramenta. Se o que você faz preserva a vida, é bom. Se o que você faz não preserva a vida, é ruim. Então eu estou fazendo uma coisa, será que isso é bom? Analise se o que você está fazendo é bom para a vida. Se é bom para a vida, é bom. Se não for bom para a vida, não é bom. Simples. Sétima e última. Se nada disso der certo, você faz o seguinte, você volta na cena que você tinha dúvida, se estava certo ou errado, e imagina Jesus sentado olhando você. Se você achar que ele se agrada do que você fez, beleza. Se ele se desagradar, é porque não era bom. Tem que mudar. Algumas regrinhas básicas para meditar, nesse item 4 que a gente tem. Essas 4 primeiras ferramentas que Joana nos oferece, elas são importantes para fazer a base do processo de mudança. O conhecimento espiritual, a vontade, o contato com a natureza e a meditação. Essa reflexão que ela sugere que seja diária, para que a gente consiga se transformar. E ela diz que se você fizer isso, você vai alcançar 3 mudanças interiores fantásticas. Primeira mudança interior que eu vou ter, eu desenvolvo um dom extraordinário de promover em mim um processo de auto-perdão. Consigo me entender, eu consigo me perdoar, eu consigo rever os meus passos, eu consigo fazer as pazes com o meu passado, eu consigo entender que eu não era a pessoa que sou hoje, e aí eu pacifico a minha história, eu me reencontro comigo mesmo e dissolvo os processos de desamor que me produziam um sofrimento muito grande em função do sentimento de que eu estava, na verdade, em desacordo com a lei de Deus e condenado ao sofrimento. Então eu vou promover um processo de auto-perdão. Pelo conhecimento espiritual, pelo contato com Deus, eu faço as pazes com Deus e comigo mesmo. Segundo movimento que a gente vai fazer, lindo, nessa parte da mudança interior, que seria o 6º elemento nessa sequência, é a resignação. Eu vou parar de me desesperar, parar de ter ódio de Deus. Porque eu tenho conhecimento espiritual, fiz as pazes com Ele, meditei, eu tenho ali a vontade firme de mudança, então a minha ótica da vida muda. Eu me resigno diante dos sofrimentos, das dores, das negativas que a vida me dá. 7º item, além da resignação, uma coisa belíssima chamada ressignificação. O que é ressignificação? É olhar para o mesmo objeto e dar a ele um novo significado. Eu olhava para o meu marido e dizia, isso é uma cruz que eu carrego, essa praga, não sei onde eu estava com a cabeça quando eu casei, essa desgraça que eu arrasto. Quando eu me ilumino, seria bom se não tivesse quem dissesse isso. Quando eu entendo o conhecimento espiritual, quando eu faço contato com a natureza, quando eu medito, quando eu tenho a vontade de mudança, quando eu me auto-perdoo, eu desenvolvo o dom de olhar para o outro e dizer, você é a grande chance que eu tenho de sublimar o meu coração. Você é a grande oportunidade. Se eu conseguir não desistir e perseverar nesse propósito, tirando a mágoa do meu coração, eu vou fazer um progresso. Você pode ser a chance da minha libertação. E aí eu vou encontrar ali uma motivação extraordinária. Então esses são os 3 movimentos interiores que a gente tem. E tem 3 movimentos que são para fora, que a gente também faz. 3 movimentos para fora são... O primeiro deles, a descoberta do amor ao próximo.
Quem não se preocupa com o semelhante está doente. Quando a pessoa diz, quem está aí fora? Não, manda embora, sai da porta da minha casa. Está doente. Porque todo desequilíbrio emocional representa um sofrimento da alma. Diz Joana de Ângeles, também na mesma obra, ser consciente. Se eu sofro, eu automaticamente, se eu tenho um desequilíbrio emocional, é porque no fundo eu tenho um sofrimento. O sofrimento provoca o meu desequilíbrio. Na hora em que eu descubro um propósito superior para a vida, naturalmente, o amor ao próximo desabrocha em mim. E eu começo a ficar preocupado com o semelhante, a ser mais preocupado em cuidar do outro, em me importar com o outro, a desenvolver atos de benemerência, a que eu consiga ser alguém interessado no cuidar das pessoas em meu redor. Isso é um sinal de que eu estou bem. Cuidar do outro é um sinal de que eu estou bem. Não é fazer por obrigação, como algumas pessoas falam, tem que cuidar porque senão eu me salvo. Não, é um processo natural. Como eu entendo a vida de uma forma, eu me apiedo e eu vou cuidar das pessoas. Próximo. O segundo dessa parte para fora é a capacidade de nós termos compaixão do outro. Que foi um sentimento muito falado pelo Buda, inclusive. A compaixão. O outro está equivocado, mas é a visão que ele tem. É o que ele entende de vida, então, em vez de cair, eu paro de reclamar das pessoas e passo a compreender que cada um tem. É o estágio que ele está, é o momento dele. E vamos conviver com o que tem. E vamos para frente. E aí eu pacifico as relações familiares, que estão extremamente inflamadas, porque a gente fica reclamando. Menino, vou comprar um cesto da boca mais larga, porque a pessoa joga roupa do lado de fora do cesto. Botar um funil para ver se você acerta. Não vai adiantar. A gente passa a olhar o outro com mais misericórdia e ter uma relação de mais proximidade. E o terceiro e último desses pontos para fora é o que diz respeito à movimentação que a gente precisa fazer para que a gente perdoe as pessoas que nos machucaram. Para quem se perdeu, o primeiro é o conhecimento espiritual, o segundo é a vontade, o terceiro é o contato com a natureza, o quarto é a meditação. Aí para dentro de nós mesmos, auto-perdão, resignação, ressignificação. Para fora de nós, a preocupação com o outro, a compaixão e o perdão. Para que ninguém esqueça esses três, consulte a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que é a caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos, que é o primeiro, caridade. Segundo, indulgência para com as faltas do próximo, compaixão. E o terceiro, perdão das ofensas, que é o perdão que está aí. Em boa matemática deve ter 10, está faltando 2. O penúltimo é o sentimento por excelência que vai abrir as portas da felicidade, resultado desse mecanismo de transformação moral, chamado amor. E eu conseguir fazer isso, desabrocha em mim um sentimento de amor. Amor por tudo, amor pela natureza. Não é assim, amor ao próximo. Amor é amor. Amor à natureza, amor ao outro, amor à vida, amor a Deus, amor a mim mesmo, amor a tudo. Esse sentimento desabrocha em função do amadurecimento da alma. E segundo Joana, quando chegarmos nesse ponto, alcançamos o topo da jornada, que não é mais nem sequer a transformação moral, é o término da transformação, é a chamada iluminação, o momento em que eu verdadeiramente entendi o sentido de todas as coisas e alcancei a felicidade possível no mundo de provas e expiações. A libertação das nossas almas está fundamentalmente ligada a esse dom divino de nós empreendermos esse esforço que depende unicamente de um ponto de partida, chamado vontade. Se não existir essa força de vontade, não vai adiantar todos os recursos que Deus nos concede. Não vai adiantar todas as possibilidades que nos estão sendo dadas, porque eu não estou sabendo usar. É preciso que a gente se vista de coragem para aproveitar as oportunidades que a vida nos dá e seguirmos com essa vontade firme na busca desses outros 11 pontos para alcançar a nossa iluminação e concretizar a nossa transformação moral. Razão pela qual a vontade está intimamente relacionada com o processo da transformação de todos nós. Sucesso para todos nós nessa empreitada que não é fácil, mas que precisa ser começada a partir do momento em que a gente decide de forma resoluta a querer ser feliz. A felicidade real e que ninguém pode fazer por nós. Só nós é que poderemos fazer por nós próprios. Deus está louco para nos entregar, mas precisa que haja da nossa parte o interesse em receber
aquilo que Ele quer nos dar.